Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Souza, CEO do Cenex, a marca que representa aqui no Brasil a MIT Sloan Management Review. E hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do Futuro Vem do Futuro, um podcast que reúne lideranças para conversas de alto nível sobre estratégia, liderança e transformação de negócios. Bom, como vocês já estão acostumados, nessa nova temporada, o eixo que organiza tudo é a inteligência artificial, mas muito mais além da tecnologia, né? Isso a gente está tateando aqui, que é também uma questão de liderança, uma questão de gestão, uma questão de processo. A gente sabe que existem dados sobre o sucesso de projetos de IA nas companhias e isso dita muito o que a gente vai falar aqui, tá? E, bom, para falar um pouquinho não só sobre isso, mas também de diferentes outras experiências de um lugar que pouquíssimos executivos ocupam no Brasil, recebo hoje aqui Eduardo Farias, Chief Enterprise Risk and Compliance Officer da B3, dentre outros chapéus. Eu tenho aqui uma apresentação do Eduardo, mas eu vou deixar para ele se apresentar. Eduardo, queria já te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Então, conta pro pessoal quem é o Eduardo Farias, um pouquinho da sua trajetória e depois a gente já engata aqui no nosso bate-papo. Prazer estar aqui, pessoal. Obrigado aqui pelo papo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho aqui até como eu cheguei especificamente dentro da B3 e o que eu faço hoje lá, onde eu estou liderando algumas das áreas e qual é, na verdade, a nossa grande proposta de valor que a gente tem dentro da B3 e a gente pode falar bastante sobre a inteligência artificial, né? Então, hoje eu lidero a prática exatamente que a gente chama de gestão de riscos integrados. Junto da gestão de riscos integrados, a gente tem lá toda a área de resiliência operacional, que é uma parte muito forte que a gente tem dentro da B3, toda a parte de compliance está associado a isso. A gente, no tempo, toda essa parte de governança foi ficando tão forte dentro da B3 que a gente identificou também que a nossa área de segurança da informação também deveria ficar próxima da área de risco. Então, hoje eu também lidero a área de segurança cibernética de toda a B3, que talvez seja o nosso maior risco inerente. E quando a gente for falar de IA um pouco mais para frente, eu posso explorar um pouco do que a gente está vendo sob o ponto de vista positivo e novas ameaças que vêm também com a IA. Então, acho que é bem bom a gente poder falar sobre isso, mas eu sempre acredito na evolução, e a evolução é muito maior do que especificamente os riscos que podem trazer, não necessariamente não gerenciando esses riscos. E também tem uma outra parte forte dentro da B3, que a gente tem um portfólio muito grande de quais são as iniciativas que a gente tem que colocar de pé para que a gente tenha uma vantagem competitiva e para que a gente atenda melhor os nossos clientes e que a gente faça as nossas melhores escolhas. Então, a gente tem uma área muito forte de gestão de portfólio, que a gente fez uma transformação de agilidade no passado, que a gente olha dentro dos investimentos da B3 e com o nosso planejamento estratégico, nossa evolução para os próximos 5, 10 anos, o que a gente vai investir dentro da B3, seja no mercado principal ou seja nas novas avenidas de crescimento, para a gente fazer nossas melhores escolhas de investimento. E essas escolhas de investimentos partem dos pressupostos que, sim, uma evolução tecnológica daquilo que a gente já tem, que faz parte exatamente do processo, o mercado não para, então a gente continua crescendo. E quais são exatamente as avenidas que a B3 tem que achar para ela identificar que ela pode ser uma companhia muito mais do que uma bolsa, e ser uma companhia de serviços financeiros que ajudam os clientes a se conectar com todas as pontes. Então, a gente tem um investimento bem relevante aqui e a gente coordena exatamente todas essas áreas com as outras áreas da companhia. Então, acho que talvez aqui é um pouco do que eu cuido hoje dentro da B3. Acredito que a gente pode agora vai explorar, quando a gente fala de bolsa de valores, tecnologia, está na vanguarda que a gente acredita de onde que a gente vai para a evolução tecnológica. A gente sempre tem que lembrar que para sempre tomar as decisões de evoluções tecnológicas, a gente tem que também estar aberto àquilo que vai dar certo, aquilo que vai ser testado e aquilo também que talvez não vai dar certo e que em algum momento você vai precisar tomar uma decisão de qual caminho você vai ter que analisar e quais são as melhores decisões que você vai ter que fazer. Boa, valeu demais, Farias. Mas conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, de chegar também na B3, o que você estudou, por onde você passou. Acho que a galera sempre gosta de conhecer a trajetória dos nossos convidados aí também. Boa, assim, eu sempre falo, vou narrar um pouco. Eu sou de uma família do interior do estado do Rio, uma família bem pequenininha, tem lá, uma cidade bem pequenininha, uma família grande, mas uma cidade pequenininha. A cidade tem 15 mil pessoas, eu vou falar o nome da cidade, depois vocês procuram, o nome da cidade chama Porciúncula, realmente no Aurélio você consegue identificar, ela é diminutivo de porção, ela fica na divisa entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, é bem lá no noroeste do estado, e bem legal. E eu sou de uma família que a minha mãe acreditou sempre muito forte que uma das formas de você ter um crescimento profissional era você conseguir ter educação.
Então, ela sempre foi incansável comigo e com meus irmãos. Então, eu sou o mais novo de uma família de três filhos. Ela sempre foi incansável sob o ponto de vista de falar como eu vou dar educação para os filhos, né? Para que eles conseguissem evoluir e chegar exatamente a poder, talvez, fazer o que é o melhor da vida do ser humano, que eles tenham a opção de fazer escolhas. Então, eu saí cedo, saí de casa com 14 anos, fui fazer segundo grau, fui estudar computação, na época que não se falava de computação, isso década de 90. E cheguei à faculdade, fiz ciência da computação na faculdade e sempre acreditei que a computação era uma maneira muito clara e muito real de você resolver problemas da humanidade, de você resolver problemas reais. E para isso, exatamente, a computação você chegava. Eu estudei computação antes da bolha da internet e vi exatamente o que aconteceu com a bolha da internet. E quando, no meu momento de estudar computação, tinha várias coisas muito interessantes que eu olhava, mas que também despertava vários triggers da minha carreira como um todo. A partir do momento que a computação, naquele momento, era um elemento extremamente técnico, ele também te gerava um lado bastante sombra na sua carreira profissional, que quanto mais técnico você ficava, menos humano você ficava. E desde cedo eu sempre identifiquei que foi assim, pô, eu preciso desenvolver o meu lado humano, porque eu tenho uma convicção que em conjunto resolvemos problemas melhores do que individualmente. E essa foi o meu trigger quando eu exatamente me formei em computação e eu falei assim, olha, eu preciso talvez achar uma profissão para mim que seja além da computação e seja uma profissão que talvez me coloque cara a cara com os problemas reais e também com problemas com pessoas. E eu decidi nesse momento entrar numa firma de consultoria. Na época eu entrei na Arthur Andersen, aí fiquei na Arthur Andersen até ela quebrar e ser comprada pela Deloitte no Brasil. É muito interessante a história, que cada um conta uma história, né? Que pô, quebrou, não quebrou, o que fez, mas na verdade, assim, a companhia ela tinha 85 mil pessoas e realmente de um dia para o outro, dado a crise que tivemos nos Estados Unidos, a crise do petróleo, ela veio à falência e foi adquirida no mundo por outras empresas. E eu fiquei depois na Deloitte por um período até 2010, eu acho, se não me falha a memória, e vivenciei todos os tipos de trabalho possíveis com vários tipos de clientes. E que tive a oportunidade nesse momento do crescimento, além de eu ter o meu crescimento profissional, você entender que era muito importante o crescimento das pessoas que estavam junto com você nessa jornada. Empresas de consultoria te proporcionam isso, porque de alguma forma o cliente sempre tem um problema real para ser resolvido, o consultor normalmente sempre tem várias ideias muito interessantes para ser faladas para o cliente, não necessariamente é o próprio consultor que implementa, mas você parte da discussão dessas soluções, e essas discussões de soluções eles envolvem tecnologia, processos e pessoas. Então, isso aqui fez bastante parte da minha formação, até quando eu tive a oportunidade de vir para a B3, há 15 anos atrás, e na época ainda não era B3, era BMF Bovespa. A gente tinha acabado de fazer o processo de desmotorização das bolsas, e precisava exatamente estabelecer um pouco da governança dentro dessa bolsa de valores, dessa nova bolsa de valores. Foi quando eu cheguei. E de lá para cá, talvez nesses últimos 15 anos, em todos os dias que eu estou dentro da B3, é muito interessante que não tem nenhum dia igual ao outro. E eu vivi muitas oportunidades lá dentro da B3, saindo de uma função de... Não era o que eu fazia na consultoria, mas era o que tinha na época da B3, então eu fui ser o responsável pela área de auditoria interna. Depois eu saí da área de auditoria, fiquei na área de controle, saí da área de controles, fui para a área de riscos, da área de risco mudei para a área de processos, da área de processos assumi a área de projetos, da área de projetos fui responsável pela integração da companhia quando a gente teve a fusão entre BMF Bovespa e CETIP na criação da maior infraestrutura de mercado. E talvez ali tenha sido a grande mudança de chave da minha carreira profissional como um todo, é entender a diferença que as pessoas e o propósito da companhia é que realmente movem o futuro. Quando a gente foi fazer um processo de integração, eu tinha vivido processos de integrações não tão bem sucedidos quando eu ainda era consultor, tinha vivido processos não tão bem sucedidos na época realmente entre fusões e aquisições na própria Deloitte com a Arthur Andersen, porque era um conflito de culturas muito grande, sem ter certo ou errado, cultura é aquilo que você constrói no dia a dia, e que me deu experiência para quando eu chegasse liderar exatamente essa fusão entre a BMF Bovespa com a CETIP, era muito mais do que o técnico e o operacional. Era como a gente ia criar uma cultura única para uma companhia nova que estava se moldando e como é que as pessoas iam enxergar exatamente esse propósito e essa cultura para a gente vivenciar e ter uma nova companhia. Então, acho que aqui foi uma grande mudança de chave que eu saí claramente do meu nível técnico para o meu nível de liderança
e entender exatamente qual o papel realmente do líder em cada uma dessas transações. E depois disso, passamos por vários momentos difíceis, talvez o mais difícil que a gente vale a pena lembrar é o momento da pandemia, e aí você passa exatamente de uma transformação entre como a tecnologia poderia nos ajudar, né? Saindo do movimento físico para um movimento híbrido, ou na verdade naquele momento 100% remoto, que depois se transformou num movimento híbrido que a gente está vivendo aqui hoje. E depois disso fui acumulando outras funções dentro da B3, até me tornar exatamente membro do comitê executivo da B3 em 2021, sendo responsável pela área realmente de riscos, controles, compliance e resiliência, junto com a área de segurança cibernética e junto com a área de gestão de portfólios, cuidando de todo o gerenciamento de portfólio da companhia. Isso aqui é um pouquinho de mim até chegar aqui. Muito bom, Farias. E acho que aquele teu insight no início ali da tua reflexão sobre a computação do lado técnico versus o lado humano, hoje te ouvindo aqui, eu acho que fica muito claro, assim, a maneira como você valoriza o tema lideranças e pessoas e propostas, assim, né? Em vários elementos ao longo da tua narrativa, isso fica muito evidente. Então, aquele insight lá atrás, de certa forma, é uma validação, assim, né? Que isso vem sendo construído, obviamente, cara. Então, muito legal ouvir isso. E Farias, como a gente combinou aqui, eu tenho um roteiro, mas algumas perguntas que eu acho legal explorar contigo. Ao longo dessa trajetória, o que você sentiu que mais evoluiu quando se fala em termos de gestão e liderança nos últimos tempos, já conectando aqui um pouquinho com a nossa agenda desse momento de Farias? Enfim, acho que tem uma escola muito tradicional da administração, né, que tinha as definições de liderança, estratégia e questões desse tipo, mas o que você acha que vem mudando, de certa forma, com a tua experiência prática e também as experiências vividas por você recentemente? Quando eu comecei a minha carreira, acho que liderar, a gente estava muito preso ainda a um modelo hierárquico forte. Então, que você tinha pouca possibilidade de você enxergar de como é que funcionava e como é que fazia o gerenciamento como é que a auto-administração tomava suas decisões, principalmente para quem começava nas companhias. Porque tinham várias camadas, entendeu? E logo lá no início dos anos 2000, claramente a tecnologia furou essa bolha, porque ela partiu do momento que as empresas novas, as startups que ali foram criadas, elas criaram seu modelo horizontal. E todos exatamente sentavam numa mesa como essa que a gente está vivendo aqui hoje e se tomava a decisão. E você imaginava que naquele momento não valia o cargo, e sim valia a melhor ideia. E através dessa melhor ideia, como é que a gente ia perseguir ela daí em diante. Só que você tinha um conflito muito grande entre empresas menores e empresas muito bem concebidas, onde você precisa ter um processo estruturado para que as decisões também funcionem e a gente não tem exatamente uma desorganização completa para que eu não consiga avançar. Então, quando eu comecei a perceber exatamente qual é uma dessas relações, a primeira coisa é você entender o momento da história onde você está alocado. Porque você não consegue fazer umas mudanças 100% se você precisa que as pessoas que estão envolvidas nos processos se conscientizem que eles precisam também aceitar um pouco dessa mudança. Então, o conceito maior que eu comecei a perceber de como é que essas lideranças avançam, primeira coisa importantíssima, a companhia ela é um reflexo cultural da sua autoliderança. Quando a gente fala que é o tom do topo, expressão em inglês bastante conhecida, que é o tone of the top, isso não é uma fala da consultoria. Porque isso é sentido. Isso é muito parecido com a sua vida familiar no seu momento que você está com as pessoas que você mais gosta. As pessoas não acreditam em você pelo aquilo que você fala. As pessoas acreditam em você pela como você age. Para quem tem a experiência de ter filhos, ou sobrinhos, ou qualquer coisa que você entenda que você é responsável pela educação deles, não adianta você tentar explicar para eles o que eles têm que fazer. Eles vão enxergar nas pessoas que eles admiram, ou nas pessoas que estão próximas deles, como eles construíram a vida deles. E aquilo passa a ser um reflexo, porque aquilo é uma cultura. Aquilo são os modos que você vive dia a dia, são os valores que você fala. Então, por isso, não adianta você colocar os valores na parede, os valores são sentidos. E aí você pergunta ele para as pessoas falam, porque eles vivem isso todos os dias. E quando eu comecei a perceber isso na minha vida profissional, eu falei assim, olha, aonde você tem uma conexão muito direta com as pessoas que convivem com você no seu time, e que você dá para essas pessoas a importância que ela tem no trabalho onde ela tem, e que todo o trabalho ele é valorizado porque tem um propósito, principalmente quando ele tem um propósito para ser atingido, você adquire naquela pessoa o máximo de performance que ela pode entregar. E não é uma performance somente sob o ponto de vista de profissional. Uhum. É uma performance sobre o ser humano completo.
que talvez há 20 anos atrás a gente tinha uma diferença muito grande de conviver com isso aqui. Porque há 20 anos atrás, o que você era na sua vida profissional, muito moldado pelo era aquilo, não necessariamente você demonstrava as suas fraquezas da sua vida, dos seus desafios, dos seus dilemas e as suas fraquezas que você tem da sua vida pessoal como um todo. E ninguém falava das fraquezas. Ninguém falava, porque era contra falar da sua fraqueza, porque isso poderia ser usado contra você, sei lá, o que passava exatamente naquela coisa. Sempre lembrando, é um momento cultural, é muito difícil. Hoje, se você transporta, você fala assim, nossa, isso era meio um absurdo que a gente fazia lá. Não, é verdade, mas vamos voltar no tempo, era aquilo que acontecia lá. E quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, olha, como é que eu vou ter exatamente um time comigo próximo que acredita naquilo que eu acredito, que, na verdade, é exatamente o propósito da companhia. E mais, como eu vou ter elementos que o que é importante para mim não necessariamente é o mais importante para o fulano, para o beltrano e para o ciclano. E você entender o que é mais importante para cada um dos seres humanos. E você, nesse momento, ter uma diversidade de pensamentos que é muito bom para um conflito positivo, mas que, no final das contas, você tem algo que une. O que une exatamente essas pessoas? E, normalmente, o que une exatamente essas pessoas é a noção do propósito. E a noção do propósito é como eu vou, bem diferente daquilo que é melhor para mim, ou que é melhor para o fulano ou para o beltrano, o que é importante para a gente dar o próximo passo. E isso normalmente é o que une. E quando a gente acha isso que une, todas as pessoas que estão trabalhando e estão vendo isso, você se conecta sob o ponto de vista profissional, e você também se conecta sob o ponto de vista humano e de desenvolvimento. E todos os seres humanos, na minha visão, eu acredito que eles necessitam de desafios, porque todos querem crescer sob o ponto de vista intelectual, todos querem crescer sob o ponto de vista de ajudar, todos querem contribuir. Quando a gente, infelizmente, não identifica isso dentro das pessoas, talvez você tenha que realmente abrir mão de algumas pessoas. Mas eu sempre sou a favor de... Eu prefiro acreditar no ser humano. E talvez aquele ser humano, naquele momento, ele não se achou dentro daquele propósito. Então, talvez ele tenha que ir para outro lugar. E aí, quando você molda isso, você fala assim, pô, qual é o time que eu preciso? E quais são as habilidades e competências do time que eu preciso? E quais são os incentivos que eu tenho que dar para esse time? E aí você consegue exatamente ter a evolução da sua auto-performance. Boa. Pô, que resposta irada. Beleza, obrigado. Vou pegar um pouco desse último gancho que você trouxe para falar, tentar explorar um pouco contigo aqui a parte de topologia de times na era de inteligência artificial, assim, né? Muito se fala do trabalho híbrido, humanos mais AI. Como é que você olha isso na tua gestão hoje ali na B3? Como é que vocês vêm discutindo hoje isso enquanto companhia? E também já trazer aqui, né? Quais são os cuidados em termos de risco, compliance, que a introdução dessa nova... Não tão nova assim, né? Talvez a IA generativa, a gente, que assim, talvez seja mais nova, que as empresas e a B3 deve adotar, assim, para garantir que a performance humana, ela seja colocada no seu máximo potencial, trabalhando em conjunto com a IA agente, daqui para frente, Farias. Maravilhosa pergunta. Quando eu fui provocado a um curso que eu fiz... a gente estava até conversando ali um pouco antes, há 3 meses atrás, quando uma das aulas, a professora fez a seguinte reflexão para o grupo. Como é que você imagina que vai ser a sua família daqui a 5 anos? E teve uma das respostas de um dos colegas que me surpreendeu bastante, que ele falou, olha, eu imagino que a gente vai ter uma família construída por humanos e robôs. E talvez aqui a gente vai ter que ensinar os robôs, porque eles vão ser não somente parte da família, mas provavelmente vão ensinar muitas coisas para as pessoas que a gente gosta. Nossa, eu olhei e falei assim, nossa, assim, até me considerava um cara, assim, bastante... que explora as novas tecnologias, mas eu falei, eu não estou no nível do meu colega de turma realmente sobre esse ponto de vista de ser visionário. Mas me fez uma reflexão exatamente do que o movimento que a gente está vivendo hoje. Toda inovação, ela tem a famosa curva da inovação, né? Você tem os inovadores que vão usar aquela tecnologia no dia seguinte que ela foi lançada, tem aqueles que procuram a adoção mais rápida, tem aqueles que seguem mais tardiamente e tem os negacionistas, que sempre acham que não vai dar problema como um todo. Quando você olha a inteligência artificial, principalmente a generativa, é inegável a adoção num curto período de tempo. Nada foi uma evolução tecnológica tão relevante em termos de adoção quando veio a inteligência artificial. Talvez nem tanto a gente teve com a bolha da internet, com a internet como um todo. E aí você olha e fala assim, bom, mas tem um ponto realmente para reflexão aqui. Talvez que
cada vez mais as pessoas passam a usar mais rápido a tecnologia do que usavam talvez no passado. Mas assim, mas tem uma coisa muito interessante aqui. É o experimento, a curiosidade. E quando você estuda e olha cada vez mais, por que você evolui bastante na sua vida como um todo? Quanto mais curioso você é, mais você desperta o seu lado de aprendizado. E mais você busca exatamente achar a resposta para problemas que talvez você nem sabe ainda qual problema você está querendo resolver. Que pode ser uma perda de tempo, sempre primeiro define qual o problema para depois você correr atrás da solução. Mas a curiosidade, com certeza, é um principal elemento do ser humano que faz você mover barreiras, faz você aprender. Quando você vai para o mundo da inteligência artificial, você fala assim, ah, experimenta. Por que não experimentar? Por que não trazer esse elemento para dentro do seu cotidiano para você entender qual o real potencial que ele tem? E quando você fala assim, pô, mas vou experimentar, a primeira coisa talvez você tenha que identificar assim, quem são aqueles que são os inovadores de plantão e aqueles que adotam a tecnologia mais rápido. Talvez esses aqui sejam o meu hub para tentar mover a companhia, porque a companhia não vai mover de um dia para o outro. Ela espera exatamente um pouco de casos de sucessos ou olhando, observação, desconfiado, principalmente porque mais de 50% da curva exatamente está nesse momento. Então, quando a gente olhou, eu falei assim, olha, a primeira coisa que tem que fazer é a seguinte, experimenta com casos simples, para você tentar sentir aquilo. Experimenta na sua vida também pessoal, porque se conecta especificamente com aquilo que você está fazendo na empresa, com um certo nível de cuidado. Dentro da B3, quando a gente fez isso, nossa grande preocupação como um todo, dado que a gente é uma infraestrutura crítica, dado que a gente tem muitos requisitos regulatórios que eu tenho que cumprir, a gente sempre tem uma preocupação muito grande para não ter uma exposição, principalmente de imagem, uma exposição de dados onde que você não deveria ter. Só que isso, em maneira nenhuma, deveria ser um inibidor da inovação. Então, a gente entende que, pô, como eu crio elementos ou governança para deixar que as pessoas sejam criativas o suficiente dentro daquilo que eu aceito como limite de risco. Então, nós criamos dentro da B3 exatamente o que são as barreiras, o que a gente entende, falar, olha, até aqui você pode ir, daqui em diante você não pode ir. Então, você pode utilizar, sim, todas as ferramentas de inteligência artificial, aquelas que estão homologadas, estão protegidas, onde o prompt está protegido, onde eu tenho certeza que você não vai alucinar dentro da própria B3. Isso cria um problema? Às vezes cria, porque quando você usa na internet fora, ele se conecta com todos os outros mecanismos específicos e talvez te ganhe um ganho de produtividade. Esse risco ainda a gente não está completamente a fim de correr dentro da B3. Ela falou, mas você vai conseguir alcançar a velocidade? Não, nós vamos. Que para casos específicos, que onde você precisa se conectar com vários assuntos, nós temos os laboratórios. E a gente tem como você fazer para você conectar com isso. Desde que você traga exatamente o caso e desde que a gente analise exatamente cada um do caso. E a liberdade de você experimentar. Usa no simples, testa, traz o caso para a gente poder sair do outro lado. Então, quando você olhou essa evolução tecnológica, assim, pô, duas formas de você pensar a IA. Qual problema ela vai realmente resolver? Ela vai resolver um problema operacional simples do dia a dia, só vai me tornar mais produtivo? Ou ela realmente vai me resolver um problema de escala com o meu cliente que vai fazer eu ser mais produtivo? Então, a gente hoje trabalha na B3 nas duas vertentes. Resolva o seu problema da microinformática, do seu dia a dia. Usa a IA para fazer isso, que você vai ficar mais produtivo e vai sobrar mais tempo para você como um todo. E na sua linha, que você é responsável nas suas interações com os clientes, quais são os problemas reais dos clientes e quais aqueles a gente poderia ser resolvidos de uma maneira não tradicional, como um projeto normal e talvez utilizando a IA. Vamos entrar numa fase de tem a ideia, tem a incubação e tem a fase de escala. Essa migração aqui de o que a gente vai fazer, o que a gente vai colocar em produção, aí nós temos outros elementos de governança que a gente tem que fazer antes de subir isso. Então, a gente estimula todos os profissionais ao uso realmente da IA, daquela seguindo os parâmetros de governança e de gestão de riscos que a gente definiu, e automaticamente, à medida que as soluções vão se tornando maduras para cada um dos assuntos, em que momento eu vou publicá-las, em que momento eu vou acionar com os clientes, e em que momento eu vou resolver talvez os problemas muito mais de escritório. Então, a gente estimula claramente o uso da tecnologia e a gente percebeu que isso não é tecnologia pela tecnologia. O uso da IA é muito mais uma questão de liderança com pessoas,
com exatamente resolução de problemas reais. Não é a pessoa da tecnologia que vai resolver o meu problema. É você, como usuário, sentindo a necessidade do uso daquilo, que a tecnologia, onde tem os avanços maiores, podem te ajudar a resolver os seus problemas, ou questionar, ou te ajudar a sair do outro lado, mas você é o principal gerador dessa demanda. Legal. É quase que queria só validar meu entendimento contigo, Farias. Olhar a governança como habilitadora de bons casos de uso de IA generativa nas companhias, partindo sempre do problema de negócio relevante do cliente, mas é essa lógica que você busca usar, porque, enfim, é legal ouvir um cara que, enfim, responde de certa forma por parte dos riscos da companhia, permitindo isso, porque diferentes empresas que a gente atua, sempre tem ali o time de segurança, o time de risco, que o pessoal, pô, mas libera aqui, faz isso, faz aquilo e tal, e o cara fica sempre meio acuado assim do lado da sala, né? Então acho que trazer essa pauta dessa forma que tu trouxe ajuda a elucidar que, na verdade, é uma aliança, né, dos dois lados, para que a coisa realmente tenha um progresso consistente e coerente, certo? Certíssimo. Não vou dizer que a gente não tem pushbacks, né? Claro, claro. E a gente vai aprendendo. Isso aqui é uma jornada nova. O que eu sempre falo, tanto para o meu time, para qualquer pessoa, falar, olha, como eu deveria operacionalizar o sim e não trabalhar com o não. Porque o não é muito fácil, principalmente para as áreas de governança. É não. Mas por quê? A pergunta que se inverte é o seguinte, o que eu tenho que fazer para ser o sim? E para ser o sim do uso daquela tecnologia, você tem que conversar sobre os riscos. E você talvez tenha que aceitá-los. Ou aqueles que não lhe permite aceitar, você fala, pô, daqui eu não posso avançar. Uhum. Mas antes de qualquer coisa, você tem que conhecê-los. Então, quando a gente vai discutindo bastante a questão de governança, que eu sempre falo, e é legítimo as áreas falam assim, pô, a área de governança, pô, vai chegar aqui, ele vai me pedir um monte de requisitos. É completamente legítimo um cara falar sobre isso, é completamente legítimo, porque são as funções atribuídas como toda a área de governança tem funções como para levar exatamente esse pensamento. Mas o mais importante é qual é o modelo que eu quero criar para fazer com que a gente seja muito mais produtivo no nível de risco associado para a companhia. Então, vamos dar um exemplo dentro da B3, que é um exemplo bem real. A companhia tem o seu core business, que é um mercado de bolsa, especificamente, que é um mercado bastante maduro, e não passa pela cabeça da companhia você imaginar que a gente pode ter um risco de eu não abrir o pregão do dia seguinte. A gente já imaginou, chegando aqui, eu falar, sabe o que é? A gente fez uma mudança, colocamos algum IA aqui, sabe o que é? O pregão hoje vai abrir às meio-dia. É difícil imaginar que a situação dessa pode ser factível, aceita, sob o ponto de vista, porque é um mercado extremamente importante. Mas eu tenho outras situações, que eu tenho outras áreas da companhia que cuidam, talvez, dos negócios em crescimentos e adjacentes, que não têm um risco sistêmico. Que talvez é um risco muito mais bilateral, na relação com o cliente A, B ou C. E talvez aqui o meu apetite de riscos é muito maior em realmente, num caso de eu ter um problema, de eu realmente conviver com um tempo maior para solucionar esse problema. Então, quando a gente separa, a primeira coisa é em qual ambiente nós estamos tratando? Para qual tipo exatamente de controles eu deveria ter em cada um? Para que eu gere exatamente a reflexão em cada um. E quando a gente fala dos modelos de inteligência artificial, a gente demorou bastante para a gente pensar na qual seria a governança que tem que botar, o que não tem. Eu diria que depois de olhar para cá, tem 3 coisas que estão sempre na minha cabeça, que sempre eu me pergunto. No dia que o modelo errar, porque ele vai errar, o que nós temos que fazer? É rastreável? Eu consigo entender o que o modelo fez? Qual o tipo de impacto que ele vai me gerar? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria que fosse escrita quando a gente está falando exatamente do modelo antes de colocar em produção. Segunda pergunta que a gente faz, dado o momento que nós estamos, a gente está num momento muito forte. Ele saiu do modelo de um simples chat para um modelo agêntico, que eu tenho agente conectando com agente. Sempre a minha pergunta, quem é o tomador de decisão final? 100% agêntico? Será que eu já estou nesse momento? Será que eu ainda não estou no momento que o agente pode fazer, mas a tomada de decisão baseada nas alçadas, ela não tem que ser feita por um ser humano? E a terceira pergunta que eu faço é, se eu tiver que explicar para alguém o meu modelo, eu consigo explicar ele em 5 minutos? Porque se eu não conseguir explicar ele, então passo para o pressuposto que pode ser que o modelo
é uma caixa preta, eu não entendo muito bem o que está por ele. Se eu consigo explicar, a gente tem uma boa saída para a gente poder sair do outro lado. Então, essas 3 perguntas norteiam um pouco da nossa tomada de decisão de se a gente vai colocar ou não vai colocar, quais são as equipes que têm que estar envolvidas em cada um dos assuntos. E a gente promove com cada um que vai fazer para a gente, fala, cara, pensa exatamente nessas perguntas simples, mas que geram uma reflexão bastante profunda. Consigo replicar? No dia que ele errar, o que eu faço? Quem toma a decisão? Isso tudo, no final das contas, eu quero evitar dentro dos meus modelos que sejam enviesados. Eu quero trazer exatamente mais próximo exatamente da forma como eu deveria tratar os dados de forma objetiva para a tomada do modelo. Boa. Sempre lembrando que o modelo é uma tentativa de simplificação da realidade. Então, ele sempre tem erro. Pode ser 1%, 2% ou N%. Mas um modelo sempre vai ter erro porque ele é uma simplificação da realidade. Excelente. Eu acho que a tua fala aqui, só um parênteses aqui para quem tá nos ouvindo, né? Acho que ele traz um jeito de pensar, assim, com perguntas super provocativas para, sim, pessoas da área de compliance, da área de risco, mas, sobretudo, também para a área de tecnologia e de negócios, né? Porque quando a pessoa que está à frente de desenvolvimento de uma iniciativa de IA generativa em qualquer companhia, assim, né, no mercado financeiro, extremamente regulado, assim, acho que ainda mais relevante, também tem que pensar nessas perguntas de trás para frente, né, Farias? Não é, ter uma ideia mirabolante, vou aqui, começar a aplicar sem justamente considerar esses elementos, porque provavelmente lá na frente, dependendo da governança da tua companhia, vai ter esses pushbacks, né, de uma forma natural. Então, acho que o que traz aqui é um framework super interessante para que todas as pessoas que estão, de certa forma, buscando emplacar iniciativas de IA generativa nessas companhias possam realmente ir adiante com seus pontos, certo? A área de gestão de riscos, compliance, qualquer nome que você queira dar, que talvez o nome mais amplo seja a área de governança, ela é a área que mais deveria auxiliar os empreendedores. Uhum. Porque ela lhe dá o caminho e os guardrails para fazer com que você acelere mais rápido. Mas lembrando que existem os guardrails, porque nada na vida é completamente livre. Existem guardrails. Exato. E a área de governança, nesse momento, a função dela, nesse momento, é te mostrar exatamente quais são esses guardrails para que você ajude na sua tomada de decisão, que você faça as escolhas conscientes. Se em algum momento, realmente, a área de governança ser simplesmente a parede, a gente tem um problema conceitual que tem que ser resolvido. E o problema pode ser na área de governança, sem sombra de dúvidas pode ser na área de governança, porque ela está extremamente restritiva, não quer fazer nada, mas o problema pode ser um pouco também mais provocativo. Uhum. Será que aquele é realmente o tipo de negócio que eu deveria entrar? Ou o tipo de decisões ou um tipo de assunto que eu realmente gostaria de avançar? Vale essa reflexão dentro da sua companhia como um todo. A preservação que a gente tem é o seguinte: todos dentro de uma companhia, a princípio, deveriam trabalhar para que as coisas sejam fluidas em busca do atingimento de um objetivo em comum. E os conflitos positivos, eles são muito bons porque eles geram produtos e serviços melhores para atender os nossos clientes. Porque quando você só pensa num caminho feliz, algum dia, nem sempre é o caminho feliz que vai se materializar. E se você for capaz de pensar realmente em várias atribuições do que pode, na verdade, não ser o caminho feliz, o que pode não dar certo, o seu produto gera uma vantagem competitiva, porque ele passa a ser um produto confiável. Uhum. E a partir do momento que ele passa a ser um produto confiável e numa geração de confiança, principalmente no caso de B3, que nosso principal ativo é confiança. Porque ele negocia e trade através de uma bolsa de valores? Porque tem confiança. A certeza que a minha operação vai ser realizada. Então, se isso gera confiança, isso gera valor. Gera valor, gera conexão. E gera conexão, gera negócio. Então, as áreas deveriam todas trabalhar exatamente nesse propósito. Se não está acontecendo, alguma peça da engrenagem não está funcionando. Mas não faça uma análise simples que somente a área de governança talvez não esteja funcionando. Pense de uma maneira mais ampla. Pô, será que o meu modelo construído dentro da companhia realmente está adequado para essa inovação toda? Porque quando você olha, isso aqui é quase um modelo de congruência, né? Você tem que definir o que você quer especificamente, depois você define como é que está a minha organização, quais são os meus incentivos. Isso aqui tem que ser falado. E aí, automaticamente, quais são as minhas competências. Então, é todo um modelo que as coisas têm que se adequar
para a gente poder dar realmente o próximo passo. Perfeito. Tem um professor do MIT que fala muito isso, sobre analisar as aplicações de IA generativo com pensamento sistêmico, né? Considerando também os side effects, não aquilo só que está no teu loop, mas aquilo também que pode ter de primeiro ou segundo derivado ali. Farias, eu queria evoluir aqui a nossa conversa para o tema de cibersegurança. Li uma pesquisa recente hoje no almoço, divulgada no Valor, sobre riscos que CEOs no mundo inteiro, uma pesquisa com quase 3 mil CEOs do mundo inteiro apontam. O primeiro deles são riscos geopolíticos, por, enfim, questões óbvias que estão acontecendo nesse mundão, e o segundo aponta ali justamente o risco de cibersegurança. Queria te ouvir, uma pessoa que obviamente está sentada nessa cadeira na B3, né, como você falou da infraestrutura do mercado financeiro aqui no Brasil. Como é que, você dorme em paz, olhando, obviamente, ou não sei se tão em paz assim, quando você pensa nesse tema? Qual a tua leitura sobre esse assunto? E também, o que hoje existe na B3, de certa forma, para estabelecer bons parâmetros de segurança, entendendo esse risco inerente que qualquer companhia hoje posta mercado tá sujeitar? Olha, segurança, assim, sempre quando uma pergunta assim, se você dorme, como é que evolui, com certeza ele talvez é o nosso maior risco inerente, porque a nossa capacidade de proteção, por mais que eu evolua sempre, o outro lado também evolui muito mais rápido. Então, tem benefícios e tem também desafios. Então, a IA, vamos dar um exemplo, a IA para o mundo de segurança como um todo. Ele vai melhorar bastante o perímetro de proteção. Ele vai me ajudar bastante a identificar todas as vulnerabilidades. Ele vai, inclusive, quase chegar muito próximo de consertar as vulnerabilidades. Ele vai me explorar exatamente aqueles famosos patches que por algum motivo, às vezes, eles não são implementados. O tempo de correção dessas vulnerabilidades vai ser bem menor. Em contrapartida, provavelmente os atacantes eles também vão ter acesso a exatamente essas mesmas ferramentas. Vide realmente um pouco agora do dilema da Anthropic no lançamento do Mythos ou não, Perfeito. de qual tipo de exposição pode ser dada e a construção exatamente talvez de um problema ficar muito maior, dado exatamente o nível de vulnerabilidade que vai estar daí para frente. Dentro da B3, eu sempre brinco, se tem uma área dentro da B3 que a gente sempre fala que ela tem orçamento ilimitado, mas com moderação, é a nossa área de segurança. Sempre falo bastante para o meu CSO, falar, olha, você tem liberdade para pedir exatamente o que você quer, porque ninguém vai discutir e ninguém quer realmente tomar esses riscos de ter uma invasão, de ter os sistemas da companhia capturados, a gente ter que realmente ter não só o risco de um problema operacional, como também um risco de imagem para a companhia como um todo. E a gente utiliza as melhores técnicas que nós temos, temos um grupo bem interno, bem forte, contratamos todos os tipos de especialistas, as melhores ferramentas que a gente tem, mas talvez a melhor coisa que eu possa dizer com relação a isso é o nosso comportamento e o nosso treinamento. A gente entende que, independente das ferramentas técnicas que a gente tem na área de segurança, o nosso maior risco é o risco humano, porque é onde está talvez a maior vulnerabilidade e os objetivos e vontades dos seres humanos são diferentes. Então, a gente não trabalha se a gente vai ser invadido. A gente trabalha assim, no dia que eu for invadido, o que eu faço? Como exatamente eu sigo os protocolos e mais, como eu identifico uma anomalia, caso ela venha a acontecer. Porque o ser humano está exposto a um risco de engenharia social, um dia ruim, alguma coisa que tenha acontecido com a pessoa, e várias situações aqui que envolvem o ser humano. Então, nós damos muito treinamento nos seres humanos para que eles consigam, todas as pessoas da companhia, inclusive até o conselho de administração, para que eles saibam exatamente quais são as técnicas que mais são utilizadas e como é que a gente sai, como é que a gente consegue identificar elas. E depois a gente faz as nossas proteções por camadas. Se furou a primeira camada, que é a camada do ser humano, como é que é a segunda camada, como é que é a terceira camada, como é que é a quarta camada, até a gente realmente conseguir fazer os bloqueios e os acessos totais aos sistemas que a gente tem. E aqui é um exercício contínuo. Depois que a gente fez fazemos os testes tradicionais, e aí a gente simulou um teste bem legal, que a gente falou que é o Cyber War Games, que a gente simulou um evento de guerra com segurança da informação que a gente vai para cada um lá. Teve uma frase que eu achei bem legal. A sua área de proteção tem que pensar com a cabeça de atacante. Então, a todo momento, é como se você estivesse atacando a B3. Um Red Team versus Blue Team. Né, mais do que o Red Team versus Blue Team, exatamente. O Red Team pensar exatamente sempre, não só no dia que ele está fazendo os testes como um todo, mas toda a sua área de monitoração, pensar sempre com a cabeça do atacante. Porque ela automaticamente vai conseguir identificar quais são as maiores vulnerabilidades para a gente conseguir consertar e consertar rápido.
E talvez aqui sempre consertar rápido e mantendo sempre a guarda bem alta. Que vai mudar o jogo com a IA. Então, a área de segurança está muito próxima a todos os desenvolvimentos de IA que a gente tem, até para que eu tenha certeza que eu não tenho problema com prompt, eu não tenho problema com alucinações que sejam criadas através dos ataques nos prompts que vão estar sendo desenvolvidos. E automaticamente estamos muito próximos de todas essas evoluções de tecnologia de IA, de como é que isso vai mudar o mercado de segurança, e tenho convicção que vai mudar e vai mudar muito, e vai mudar muito rápido. Boa, Varese. Então, te ouvindo aqui, tem até um bloco que a gente coloca aqui, né? O que fazer na semana que vem, nessa pauta especificamente, o investimento em pessoas, sem sombra de tudo, é uma premissa, assim, para, enfim, outras pessoas que cuidam da área de governança, risco e compliance, essas companhias, de fato, estruturarem cada vez mais a sua área, seria isso? Seria, e cada vez mais pessoas diversas. Eu acho que aqui a inteligência artificial trouxe para a gente, e diversas aqui eu falo exatamente não só diversidade e inclusão, mas tem diversidade de formações. Quando você tinha, talvez na área de segurança, ou você tinha na área de gerenciamento de projetos, ou na área de operações, ou na área de tecnologia, você sempre buscava competências muito próximas daquilo que você ia fazer na sua vida profissional. Então, você buscava exatamente uma pessoa que tivesse muito conhecimento de lógica, uma pessoa que tivesse muito conhecimento de fluxos, para você exatamente ter a melhor performance dessa pessoa naquela atividade que ela vai fazer. Com o avanço da inteligência artificial, as competências elas se misturaram, porque, na verdade, agora você precisa entender mais de como é que funciona e quais são as melhores perguntas que você vai fazer. Porque talvez o nível técnico, a inteligência artificial vai te ajudar a resolver uma parte dela. A pergunta é, você realmente está entendendo o contexto? Então, a formação desse novo profissional é um profissional que realmente tende a entender muito mais de contextos do que ter uma habilidade técnica muito detalhada. Lógico, sempre a gente vai ter os profissionais que não têm as habilidades técnicas que vão gerar a diferenciação e o crescimento em cada uma das disciplinas. Mas esse profissional de contexto que consiga conectar a visão mais ampla e realmente, com o uso da inteligência artificial, conseguir fazer as melhores perguntas e criar os melhores agentes para conectar aonde que eu posso antecipar um problema, é que faz exatamente a visão do futuro. As áreas de governança, talvez no passado, e muitas outras áreas da companhia, de riscos, ou mesmo áreas de operações, sempre estão muito focadas em resolver um problema que já se materializou. E eu resolvo o problema que se materializou para eu não ter esse problema depois no futuro. O profissional que eu entendo que vai ser daqui do futuro é, dado as ferramentas e tecnologia que a gente tem, quais são os sensores que estão me dizendo que isso será um problema daqui a X tempo? E antes que isso se torne um problema, como que eu resolvo isso daqui a X tempo? Esse é o investimento do ser humano que vai realmente entender o contexto e vai conseguir se diferenciar. E que vai ser uma briga constante de talentos, que a gente está vendo aqui, que no Brasil ainda mais ainda, porque precisa exatamente das pessoas ter uma visão mais ampla para conseguir realmente gerar um valor agregado para isso aqui. E Farias, trazer um caso recente aqui, né? Estava conversando com o executivo também da área de governança de uma outra indústria, um pouco menos madura no mercado financeiro quando se fala de IA generativa, de aplicação de IA generativa. Falei, pô, Douglas, recebo pressão de um lado do meu CEO, do meu conselho aqui para acelerar as iniciativas já na companhia, mas ao mesmo tempo também eu preciso estar olhando aqui sempre com os meus riscos, enfim, guardrails também para o negócio não desandar. Que conselho, assim, você eventualmente daria, ou que, enfim, que roadmap seria importante compartilhar com esses executivos de outros setores, até mesmo o setor financeiro? Fala, putz, ó, entendo aqui a pressão que tá tomando de um lado, entendo aqui a tua responsabilidade, quase que fiduciária em zelar pelo bom contexto da companhia, mas por onde começar, assim, né? E não ser, digamos, nessa área que pô, até então era o bloqueio, mas de fato permitir, né? Como você trouxe, a governança como habilitadora, assim, né? De como não só dar os nãos, mas de como habilitar o sim. Tem alguma, não diria uma receita de bolo, né? Mas tem algum caminho que as pessoas poderiam construir nas suas companhias? Foi isso? Tem, acho que a gente trata assim na B3, a gente tem um nível de governança, uma empresa bastante robusta e temos um apoio integral do Conselho de Administração sobre essa prática, vamos dizer assim. Então, isso já ajuda muito, mas tem uma parte interessante que está por trás. O Conselho e a alta administração, por exemplo, os meus pares, todos têm que entender que a área de governança, ela soma e não bloqueia. E para eles entenderem que ela soma, nada melhor do que você ter os exemplos reais.
Então, em vários momentos, você vai vivenciar e falar assim, puta, até onde eu vou apertar mais, até onde eu vou exatamente permitir que o negócio avance. Minha melhor dica, meu melhor conselho que eu dou é o seguinte, melhor é fazer no movimento conhecido de MVP ou de testes. Comece pequeno. Pense grande, mas comece pequeno. Testa no pequeno. Identifica quais são os problemas. Extrapola. Testa um pouco mais. Avança um pouco mais. E avança um pouco mais. E nesse momento, você começa também a ir testando realmente o seu apetite a risco. Porque em vários momentos você às vezes seta o seu apetite a risco, mas ele é um pouco meio qualitativo, ele é meio muito amplo, ele é muito transformador, eu diria. E se você for direto para aquele apetite a risco, e talvez você talvez realmente a gente não quer, mas se eu testar isso aqui e identificar um problema, agora eu identifiquei, realmente esse foi o problema. Isso é problema mesmo? Consigo conviver? Não, então temos que descartar. Isso aqui não faz muito sentido, não está dentro de um modelo de negócio que eu estou a fim de conviver. Como é que eu vou para o outro modelo? Não funcionou. Entendi. Acho que isso aqui, então, podemos avançar. Porque isso te dá um pouco de segurança de você ir construindo junto qual seria a governança aplicável. E todo mundo vai entender. Desde o management, que é o responsável primário, o conselho de administração e as iniciativas avançando exatamente com os seus clientes. Então, eu diria, pense grande, comece pequeno, comece testando, traga os casos para a mesa e, se possível, toda decisão ser tomada baseada em dados. Quanto mais dados você conseguir trazer, quanto mais dados forem analisados, mais fácil fica a discussão. Seja pelo nível do convencimento, seja pelo nível também da área de governança, parar de falar do que poderia, na quarta ou quinta derivada, dar o problema. Você vai falar, mas os dados mostram que na derivada X não dá problema. Então, ajuda todo mundo a ir para o senso comum. Então, quanto mais dados você tiver para aquela transação, quanto mais dados você conseguir observar, melhor vai ser seu poder de tomada de decisão. Boa, excelente, cara. Bom, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso episódio, mas eu sempre gosto de terminar aqui os nossos bate-papos pegando dicas sobre leituras, filmes, hobbies, prática de esporte que faz bem para você, que você recomendaria assim para as pessoas, seja para, enfim, praticar mais, seja para ler, enfim, você tem alguns desses pontos para gente, Larissa? Poderia falar um monte aqui, né? Eu sempre entendi que o ser humano, para ele viver bem e ser uma pessoa legal, ele tem que estar, primeiro, antes de tudo, estar bem com ele mesmo. E estar bem com ele mesmo é parte do pressuposto físico, mental e emocional. É uma combinação de assuntos que você tem que se dar ao seu prazer. E você tem coisas muito legais que você faz no seu trabalho, você tem coisas muito legais que você faz em casa, e tem uma coisa muito legal que você tem que fazer para você mesmo, que talvez aqui pode soar até um pouco difícil, mas você separar um tempo para você mesmo. Não? No meu caso, eu descobri o tempo para mim mesmo é o meu tempo de corrida. Então, eu sou praticante de corrida, eu gosto de correr longas distâncias, sou corredor de maratona. E a maratona me ajudou bastante a criar um conceito bem legal para mim, que é o conceito da disciplina. Então, ela me ajuda sob o ponto de vista físico, me ajuda demais sob o meu ponto de vista mental e me ajuda demais sob o meu ponto de vista social. Porque eu também entendi que naquele momento, você é um tempo para você mesmo e você, por mais que você, talvez eu não queria, na minha vida, competir ou deixar de competir, você entende que você compete contra você mesmo. E isso, para mim, talvez seja a melhor descoberta que eu tenha feito na minha vida, porque nunca você compete contra alguém. Porque cada ser humano é único. Você compete contra você mesmo. E você seta exatamente aquilo, quais são os seus desejos em cada momento da sua vida, como você tem. Então, a corrida me ajuda, me fez um ser humano melhor. Eu tenho, e todo corredor de maratona normalmente tem as suas próximas maratonas para fazer, porque aí, com base nisso, você tem os treinos. E também gosto bastante de leitura, prefiro leitura exatamente que eu não sou de ler ficções científicas ou de coisas do gênero, mas eu sou mais casos próximos da realidade ou de um pouco de comportamental. Então, talvez o grande livro que me marcou bastante nos últimos tempos foi o Pense Rápido e Pense Devagar, Think Fast, Think Slow, que realmente do Daniel Kahneman, que é muito bom, não sob o ponto de vista de economia, mas para você entender como funciona bastante a sua mente, nas suas tomadas de decisão.
Esse me marcou bastante, já li algumas vezes, que toda vez que eu volto e tento ler vários pedaços dele. E sempre que tiver uma leitura interessante, é indicação de um amigo. Porque aí eu pergunto por que sensibilizou o meu amigo ou minha amiga, e aí eu entendo se vale a pena aquela leitura daquele livro. Que irado. Boa dica. Bom, Farias, chegando aqui ao final do nosso episódio, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, de novo, pela sua generosidade, assim, acho que a gente que vem acompanhando o tema de arte generativa bem de perto, em diferentes indústrias, percebe a importância, a relevância da pauta de governança, sobretudo nessa agenda, e eu acho que esse episódio em si, ele traz um nível de visão, de maturidade, de bons fundamentos que pode ser muito útil para o mercado brasileiro de certa forma. Então, eu queria te agradecer mais uma vez pela participação com a gente, viu? Foi um prazer, Saulo. Muito obrigado. Muito obrigado também a você que acompanhou mais um episódio do Futuro Vem do Futuro. Se você gostou desse e de outros episódios aqui da casa, fique sempre à vontade para também seguir a gente nas nossas redes sociais e compartilhar esse episódio. E antes também que o time de produção aqui me bata depois, a gente também tem um presente aqui para agradecer a presença do Farias. Como ele falou que ele gosta bastante de leitura, a gente tem aqui um kit aqui do Senex, do time da MIT, para te entregar. E tem também um chocolatinho com alguns % de cacau para atrapalhar a tua corrida depois, viu? Agora eu posso fazer, porque eu acabei de terminar a Maratona do Rio, então agora eu tô liberado. Tô no período entre safra. Então tá bom, não vai te prejudicar, não. Pô, que legal, cara. Obrigado aqui. Obrigado. Beleza. Adorei. Muito obrigado. Imagina. Então, obrigado a você. A gente se vê nos próximos episódios do Futuro Vem do Futuro, pessoal. Até mais.